deu certo. A mensagem que eu senti da parte do Senhor hoje chama. Ai, Senhor, meu Deus. Antes de começar, deixa eu fazer uma oração rapidamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, eu não sou digna, Senhor, nem de levar a tua palavra, Senhor, meu Deus, Pai. Mas, Senhor, eu peço ao teu Espírito Santo que me capacite nesta tarde, meu Pai. Ô, Senhor, toma o controle, Senhor, para que o Senhor fale, cantarebaracarereda, orararararamaracara, coisas que sejam edificantes para as tuas filhas neste dia, Pai. Tuas filhas estão amadas, meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Eu me achego a ti com muito temor, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. O título que eu quero falar com vocês hoje é: Você é pastor, bode ou ovelha? E tá lá em Ezequiel 34. Eu gosto muito de fazer uma leitura mais longa para as irmãs entenderem o contexto. Então, não é uma leitura seguida, eu fui pegando alguns versículos, tá? Então, eu vou ler dos versículos que eu peguei do capítulo. Aqui, Deus está exortando os pastores, tá? Ou seja, como se fossem os líderes, mas presta atenção que nós vamos pegar o paralelo. Então, Ezequiel 34. Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E farei que deixem de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Acaso não vos. Aí continua, né? E agora ele está falando com as ovelhas, tá? Ele falou aos pastores, agora ele vai falar com as ovelhas. Acaso não vos basta que comais a boa pastagem, mas ainda que pisoteais com os pés o resto da vossa pastagem, e que bebais as águas puras, mas ainda turveis o resto das águas com os pés? E levantarei sobre elas, aqui ele continua falando Ezequiel, um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e lhe servirá de pastor. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cadeias do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Amém, Senhor, esta é a tua palavra, em nome de Jesus. Eu fiz um resumo, é um capítulo bem grande, e parece que eu botei o capítulo inteiro, mas ainda não foi, tá? Foram só alguns versículos. É, Ontem, antes de dormir, me veio assim uma indignação muito forte. E a gente vai aprendendo a distinguir com o tempo o que é uma indignação da nossa própria carne e o que é uma indignação da parte do Senhor. Porque deixa eu lembrar uma coisa para vocês: Deus tem sentimentos. Ele sente amor, ele sente ira, ele sente indignação, ele se sente traído, ele sente dor. Se você tiver coragem e você nunca tiver experimentado essa dor, peça a Deus que te mostre a dor dele e se prepare para chorar. Peça a Deus que mostre a dor que ele está sentindo e se prepare para ser quebrantado e esmagado. Então, ontem me veio uma indignação e eu pensei, caramba, eu não vou deixar de falar para os desigrejados e para os desviados. Porque quando eu fui para a igreja pela primeira vez, eu queria muito servir ao Senhor. E eu fui me afastando, me afastando. E no começo, quando você sai assim, aparece muita gente para falar assim. Eu me lembro que aparece muita gente para falar: ah, você não tem medo da mão de Deus, isso aqui. Mas você começa a entrar numa bolha. Você faz uma bolha, que você vai viver a sua realidade, com novos amigos, novas pessoas, novas companhias. Então, aquele povo da igreja passa a não ser a sua realidade mais. Só que o pior, gente, não é isso. Quando eu estava no mundo, crentes, evangélicos, cristãos, não tinham coragem de chegar para mim e pregar o arrependimento. É muito complicado, porque hoje em dia a gente
Parece que prega muito sobre a cruz, mas na verdade prega muito pouco sobre a cruz. E eu me lembro somente assim, eu estava tentando me lembrar quem que chegou para mim para falar mesmo de Deus, que eu precisava voltar para Deus. Eu me lembro só de uma prima do meu esposo, que ela colocou aquela cara de profeta, né, bem séria, e falou assim: "Você vai voltar para o Senhor". E eu fiquei na hora, eu fiquei assim, nossa, que mulher doida, né? Eu tenho um coração bom. Deus me conhece. Gente, hoje eu vejo meu coração. Não é daquele tempo, não. Meu coração hoje, ele é podre. O coração do homem, ele é inclinado para o mal. Por isso é que a gente tem que orar todo dia, se arrepender todo dia. E não é falar, Senhor, perdoa meu pecado. Senhor, eu sou pecador. É bonito quando a gente fala isso diante de Deus. Mas começa a falar para Deus qual é o seu pecado. Se você tiver coragem, você diga a Deus, Senhor, me mostra o meu pecado. E eu vou avisar para você, cuidado, porque é um caminho sem volta. Porque quanto mais Deus for te mostrando o seu pecado, mais você vai se sentir sujo, mais você vai entender o quanto você precisa de Deus. Em Jó, Jó diz o seguinte, que as estrelas e a lua são impuras perto do nosso Senhor. O brilho do nosso Senhor, a pureza, a branqueza, a brancura, não sei nem qual que é a palavra do nosso Senhor, é tão grande que a lua e as estrelas são impuras perto dele. Comece a confessar o seu pecado. Eu vou te dar um exemplo. Caim disse: E lá sou eu, guardador do meu irmão? Caim já estava tão descarado que ele estava fazendo de conta que Deus não estava vendo ele. E lá sou eu, guardador do meu irmão? Sim, você é guardador do seu irmão. Assim, é uma tarefa pesada, né? A gente também não pode se mutilar por causa dessa tarefa, porque é uma tarefa pesada. Mas estamos aqui falando de família. Você é, irmã, a guardadora da sua família. Você é a guardadora da sua família. Coloca isso no seu coração. A palavra de Deus diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Hoje, a minha vizinha disse o seguinte: ah, não, mas já fuma há 30 anos, não tem jeito não. E o Salmo 33 diz que o Senhor formou o coração do homem, que o Senhor derrete os propósitos do homem. Ah, mas não tem jeito não. A palavra de Deus diz: façam súplicas por todos os homens. Você é guardador do seu irmão. E ainda mais dentro da sua casa, porque a palavra de Deus também diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé. E é pior do que um descrente. Então, ore, se arrependa pelos pecados da sua família. Eu sei que tudo tem um limite, sabe? Claro que Deus não vai imputar sobre nós coisas que a gente não pode mudar. Mas não desista da sua família. Não desista de orar, não desista de crer. Não importa quantos anos se passem. Não importa se já tem 30, 50 anos. Gente, essa semana eu ouvi um testemunho de restauração 22 anos depois. 22 anos depois. E sabe onde que eles estão hoje? Pastores. 22 anos depois. O homem tinha sumido. Deus levou ele lá dentro da igreja, onde o filho dele congregava. Fez esse homem se levantar no meio da congregação. Porque Deus coloca essa humildade dentro do coração da pessoa. Deus tem esse poder. E 22 anos depois. Então, não é, Deus não vai fazer dentro de uma oração ou duas. Ele pode, porque ele é Deus. Ele pode fazer sem que você nem abra a boca. Mas se a gente soubesse a fórmula correta, então era um remédio, não era uma busca. Deus fala que nós devemos buscar, certo? Então, na verdade, eu penso assim, hoje eu tenho visto assim, que são várias linhas, todos os nossos destinos e propósitos que Deus traçou para a gente são como se fosse um monte de linha, que só Deus entende. Mas tem uma hora perfeita que todas as linhas se cruzam, sabe? Então, não é porque você está clamando, ah, porque meu filho precisa de libertação. Talvez você precise de libertação. Só que você não enxergou ainda, porque você não tem coragem de abrir a boca. Me desculpa se eu estou sendo dura.
Você não tem coragem de abrir a boca para falar, Senhor, me mostra o meu pecado. Ah, mas meu filho precisa de libertação, meu marido precisa de libertação. Que bom para eles. Mas talvez você também precise. Talvez eu também preciso. Eu tenho certeza que eu preciso. Porque todos os dias a carne está ali. A carne está ali. Hoje eu estava apagando umas playlists do Spotify e eu falei, caramba, eu voltei para as mesmas músicas que eu escutava antes de eu me converter a primeira vez. Eu tinha voltado para as mesmas músicas. Você vê como é que nunca sai da gente o pecado? O pecado não sai da gente. É nós que temos que nos quebrar diante de Deus e falar assim: eu lavo as minhas mãos, purificam o meu coração. Aleluia. E não se preocupe, minha irmã. Deus falou isso para mim como uma resposta hoje. Eu nem estava buscando essa resposta. Mas Ele mesmo, achei muito lindo. Eu mesmo vou lá e vou pegar a minha ovelha. Não adianta a gente culpar o pastor, a igreja. Peça perdão por eles. Em vez de você culpar, peça perdão. Peça perdão pelos seus pastores. Ore por eles. Porque eles são humanos também. Quando você mandar um nome lá para o seu pastor orar, ora primeiro. Ora você primeiro. Faz assim, só manda um nome no pedido de oração depois que você orou. Porque a gente quer passar a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Porque Deus fala, eu vou separar as ovelhas dos bodes. Que tem ovelhinha ruim. Tem ovelhinha que ela bebe da água. Depois ela vai. E ela ainda pisoteia a água, tudo enche tudo de lama. Para outra ovelhinha doente não beber. Ah, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E Deus é tão bom que ele ainda fala em Isaías 58 que quando a gente ora pelos nossos irmãos, jejua pelos nossos irmãos, entrega um jejum que de fato é um jejum que agrada a Deus, que ele nos abençoa. Ele faz com que a nossa cura venha mais rápido. Isaías 58:6 diz: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade. Vamos ser mais piedosos, minhas irmãs. Que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. E aqui fala, eu vou até pegar, eu separei, Isaías 58 diz o seguinte: reparta com o faminto, recolha em casa, na casa, abriga, se tiver nu, cubra. Não escondas a face do teu semelhante. Olha que linda a promessa que Deus faz no 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás do Senhor, e ele te responderá. Gritarás por socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Gente, que lindo! O Senhor fala: eis-me aqui. O Senhor está vendo o jejum que você está fazendo pelo teu irmão, o perdão que você está pedindo pelo teu irmão. E o Senhor vai responder com: eis-me aqui. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo. Já encerrando, Neemias 1:6 diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Eu e a minha casa temos pecado. Eu e a minha família temos pecado. Não seja egoísta, minha irmã. O Pai é nosso. O Pai não é só teu, não. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Pai nosso, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha quem? Venha a mim? Venha a nós o vosso reino. Livrai-nos do mal. Jesus não nos ensinou a orar só por nós mesmos. E é assim, com Isaías 58, que você vai ver a sua casa salva. Comece a confessar os pecados da sua casa. Deixa Deus quebrar o seu coração. Deixa Deus quebrar o seu coração. Um cristão de coração frio faz com que os mundanos pensem que o cristianismo é uma mentira. Charles Spurgeon falou.
E aí eu vou deixar o último versículo para a meditação de vocês, que está em Lucas 11:13. Peçam poder ao Espírito Santo para que trabalhe através de vocês para a salvação dos outros. Peçam poder ao Espírito Santo para que trabalhe através de vocês para a salvação dos outros. Eu agradeço muito a oportunidade e eu quero fazer uma oração agora para Deus escrever essa palavra no nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta live, meu Pai. Ô, Jesus, escreve esta palavra no nosso coração. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, meu Pai. Te pedimos perdão pelos pecados das nossas famílias, Senhor. Mostra-nos, Pai, quais são esses pecados. Mostra-nos, Senhor, quais são essas maldições, Senhor, para que nós possamos quebrá-las dia após dia, quebrar esses pecados, para que nós possamos nos atentar, Senhor, meu Deus, aos pecados da carne, ao comodismo da carne. Oh, Pai, que nós possamos ter um discernimento para entender o que é da gente e o que é de demônios, Pai. Pai, eu reconheço, Pai, que nós somos miseráveis diante da tua grandeza, Pai. Eu peço, Senhor, nos capacita com o teu Espírito Santo. Escreve esta palavra, esta piedade no nosso coração, Senhor, e faz-nos mais parecidos contigo. Mostra-nos, Senhor, as tuas dores. Mostra-nos, Senhor, os teus anseios, Pai. Oh, Jesus, no teu santo nome, eu te agradeço por cada irmã aqui, Senhor. Quebranta cada coração, Senhor, para que nós sejamos de fato servas avivadas do Senhor, mulheres que fazem a tua vontade, meu Deus, até o último respiro, Pai. Guia-nos, Espírito Santo vai na frente, Espírito Santo nos envolve como uma sombra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, tu tão grande e te faz no meio de nós, Pai. Muito obrigada, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. A palavra falou muito comigo, muito, né? Glória a Deus. E é verdade, às vezes nós estamos tão. é, Às vezes a gente tem alguma coisa na nossa casa que às vezes a gente fica orando, pelo menos foi como Deus falou no meu coração. E às vezes a gente quer uma mudança do nosso esposo, por mais que eu e minha casa servemos ao Senhor. Graças a Deus, obrigada a Jesus, que eu profetizo na vida das irmãs, que esse versículo as irmãs também vai falar. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, minha casa serve ao Senhor, meu esposo, eu, meus 2 filhos, minha filha tem 20 anos e meu filho tem 12 anos. Glória a Deus, porque a minha casa servimos ao Senhor. Mas às vezes acontece algo na nossa vida e às vezes a gente fica orando, né? Mas às vezes a gente tem um pouco de culpa, né? Por não vigiar, por fazer algo que não era para fazer, e às vezes a gente vai reclamar, mas às vezes está em nós, né? E a palavra falou comigo, né? Ela mexeu com a minha estrutura. Então, uma palavra gloriosa da parte do Senhor para os nossos corações. Às vezes, como a irmã falou, me desculpe pela franqueza, né, falar assim, mas nós somos filhos do Senhor. E nós estamos no lugar certo para ser consertado, no lugar para receber realmente, às vezes, um chamado do Senhor. Precisamos não só ouvir aquela palavra, né? É a palavra que vai mexer com o nosso ego, porque muitos estão vivendo dessa forma. Mas o verdadeiro cristão que vai entrar no reino do céu precisa ser corrigido. E esta palavra falou comigo. A palavra falou comigo. Tem coisas que eu quero que seja mudado, mas é a partir de mim. Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor continue usando tua serva, irmão Ine, Senhor. Use ela grandiosamente, Senhor, para a tua glória, para teu reino, para as pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Ajuda a tua serva, o Senhor sabe as limitações dela, até onde ela pode ir. Senhor, mas o Senhor quer levar muito mais, aleluia, em lugares que ela nem sabe, nem sonhou, mas o Senhor faz assim na vida do teu servo, das tuas servas, e faz assim, Senhor, em cada vida, Pai, em cada um de nós, Senhor, cada mulher que está aqui. Eu creio, nós vamos ser levadas em lugares que jamais nós imaginamos. Por isso a tua palavra diz que os nossos pensamentos, os nossos caminhos não é do jeito que nós imaginamos, não é da forma que nós queremos, mas sim da forma que o Senhor quer, Pai. Use as tuas filhas, teus talentos, tuas joias, assim como já foi falado aqui nessa tarde, grandiosamente, Senhor, para a tua glória, para teu reino, para que as pessoas conheçam. Deus, a palavra mais forte hoje foi falada: pobre. Olha que coisa linda. Tanto eu li a palavra, como a irmã falou novamente. Olhando aqui as irmãs deixando os comentários. Pobre. Pobre de quê? Necessitado da presença do Senhor. Somos assim, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós só vamos enriquecer, aleluia, e ser ricos da tua glória, da tua majestade, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado. Lava, Senhor, as nossas vestes, Senhor. Como tem um louvor, que nós vamos ser brancos, Pai, como neve. Aleluia, limpos do pecado, Pai.
E é desta forma que a tua filha, Senhor, lançou a palavra nessa tarde, que eu creio, Senhor, e tomo posse, e tenho certeza que foi instruída pelo teu Espírito Santo. Que é desta forma, o pecado vem, às vezes, nos mostrar que nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas o Senhor é fiel para nos ajudar, nos fortalecer e resistir a Satanás, como diz a tua palavra, resistir a Satanás, tudo aquilo que ele tem tentado o Senhor colocar dentro da nossa casa, na nossa vida, mas o Senhor, a tua palavra, o escudo, Senhor, que é o Senhor Jesus, é Ele que nos guarda de todo mal. Mas nós precisamos vencer, papai. Por isso que o Senhor diz, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. É no resistir, não deveremos aceitar, Pai. Muito obrigada. Abençoe, fortalece cada um de nós, Pai. Oh, Deus, muito obrigada por esta palavra. Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Em toda honra e toda glória, aleluia, para Ti, Senhor. Muito obrigada. Deus, Tu és fiel. Mas que tarde maravilhosa na presença do Senhor.